Meus queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma palestra aqui nesse canal de amor do Canteiro de Fraternidade. Eu sou Amori Neto e serei o dirigente de hoje. Bom, vamos começar então a nossa doutrinária com a leitura do livro Pão Nosso, escrito por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. O capítulo de hoje é o capítulo de número 43, Boas Maneiras. E assenta-te no último lugar. Jesus Lucas, capítulo 14, versículo 10. O mestre, nessa passagem, proporciona inolvidável ensinamento de boas maneiras. Certo, a sentença revela conteúdo altamente simbólico, relativamente ao banquete paternal da bondade divina. Todavia, convém deslocarmos o conceito a fim de aplicá-lo igualmente ao mecanismo da vida comum. A recomendação do Salvador presta-se a todas as situações em que nos vejamos convocados a examinar algo novo, de novo, junto aos semelhantes. Alguém que penetre uma casa ou participe de uma reunião pela primeira vez, timbrando demonstrar que tudo sabe ou que é superior ao ambiente em que se encontra, torna-se intolerável aos circunstantes. Ainda que se trate de agrupamento enganado em suas finalidades ou intenções, não é razoável que o homem esclarecido, aí engessando pela vez primeira, se faça doutrinador, austero e exigente. Porquanto, para a tarefa de retificar ou reconduzir almas, é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço, indo ao encontro dos corações pelos laços da fraternidade legítima. Somente assim conseguirá alijar a imperfeição eficazmente, eliminando a parcela de sombra, cada dia por meio do serviço constante. Sabemos que Jesus foi o grande reformador do mundo, entretanto, corrigindo e amando, asseverava que viera ao caminho dos homens para cumprir a lei. Não assaltes os lugares de evidência por onde passares. E quando te detiveres com os nossos irmãos em alguma parte, não os ofusques com a exposição de quanto já tenhas conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. Se te encontras decidido a cooperar pelo bem dos outros, apaga-te de algum modo, a fim de que o próximo te possa compreender, impondo normas ou exibindo poder. Nada conseguirás senão estabelecer mais fortes perturbações. Bom, pessoal, após a leitura do livro, vamos então fazer agora a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus e toda a equipe espiritual aqui presente, nos diversos lugares, nos diversos lares. Desde já agradecemos a oportunidade, rogamos o apoio para a realização dessa exposição, que possamos usufruir da melhor forma possível, que possamos estar aptos e atentos para conseguir aprender, edificar, construir o nosso conhecimento, entendermos as reflexões, nos deleitarmos desse conteúdo que com certeza será bem conduzido. Que a nossa querida irmã palestrante de hoje, Alexandra Dantas, possa estar iluminada, imbuída de boas energias e amparada pela equipe espiritual para fazer uma excelente exposição. E com a tua permissão, Divino Mestre, damos por iniciada então a nossa doutrinária de hoje. Que assim seja. Com a palavra agora, a nossa querida irmã então, Alexandra Dantas. Que Jesus nos abençoe, meus amigos. Vamos dar início a mais uma exposição virtual do Canteiro de Fraternidade Pronto Atendimento Espírita. O livro que será trabalhado durante esse mês é o livro A Coragem da Fé, de Bezerra de Menezes e Carlos Baccelli. O capítulo que nós hoje conversaremos melhor será o capítulo 14, intitulado de O Estudo da Doutrina. Bom, nós reservamos aqui alguns tópicos para conversarmos mais e melhor. E com fé em Deus, com fé nos Espíritos que estão ao meu lado, eu espero que eu consiga transmitir o que eu consegui absorver e também de acordo com as interpretações que os Espíritos estão me auxiliando a fazer.
Então, né, acerca da importância do estudo da doutrina, que é um dos tópicos que o Espírito Bezerra de Menezes nos traz no capítulo do livro, nós vamos começar a compreender que estudar a doutrina é muito mais, como o próprio Bezerra nos traz no capítulo, é muito mais do que abrir um livro, ler o livro, discutir sobre o livro, interpretar o livro. É muito mais do que enxergar palavras nos livros. É muito mais do que até os próprios livros. Estudar a doutrina é uma necessidade do espírito, digo do espírito, porque independe desse espírito estar encarnado ou não. É uma necessidade nossa para melhor avançarmos em direção ao nosso progresso intelecto-moral, porque o estudo ele não nos faculta somente uma ampliação dos conhecimentos intelectuais, seja esses conhecimentos de qualquer área, desde quando a doutrina ela se encontra imersa em amplos aspectos, né? Entendida como um tríplice aspecto, mas adentrando a arte como uma proposta também de elevação do espírito ao encontro de Deus, nós entendemos também a doutrina como um conjunto de princípios, princípios esses que são dotados e que são permeados em várias áreas do conhecimento. No entanto, essas várias áreas do conhecimento não nos faculta somente um progresso intelectual ao estudo da doutrina. Há também uma contribuição moral que será a interpretação e a contextualização do conhecimento ao nosso contexto de vida. Ao nosso contexto de vida, seja lá essa vivência em qual dos planos o espírito estagiar, seja no plano físico ou seja no plano espiritual. E nós vamos perceber que o estudo da doutrina ele né, visto, né, em todas as literaturas espíritas, principalmente nas literaturas de romance espírita, principalmente porque nós vamos encontrar relatos de espíritos no mundo espiritual, nas variadas colônias, desenvolvendo atividades de estudo em contato com livros, em contato com bibliotecas, desenvolvendo estudos amplos acerca da doutrina. Em todos os livros, outros livros também de outros gêneros da codificação, há um apelo, uma necessidade, um incentivo a um melhor encontro com Deus através da literatura, através do estudo. E então Bezerra, ele é muito feliz quando ele traz este capítulo dentro do livro A Coragem da Fé, porque estudar a doutrina, né, já trazendo um pouco, refletindo um pouco sobre a sua importância, a importância do estudo, nos faculta a melhor compreendermos essa doutrina e a partir daí contribuir com a causa da doutrina, né? Porque é importante você compreender a sua crença, para melhor você viver essa crença e para melhor você divulgar, compartilhar, transmitir essa crença. Porque sabendo nós que essa crença, ela tem como objetivo a multiplicação e a vivência do amor, seria lógico nós vivermos essa crença somente para nós, sendo que o objetivo é também a sua transmissão. Eu digo sua transmissão pautada também para além da vivência dos aspectos da caridade, da vivência prática, né? Caridade entendida como todos os sentidos. Divulgação no sentido também de transmissão desse saber, de transmissão desse ideal, né? Seja lá essa transmissão oral, seja lá essa transmissão escrita, ou essa transmissão com uma contribuição de qualquer outra forma, alimentando mais, né, os aspectos científicos, filosóficos, religiosos dentro da doutrina. Então, há essa necessidade também em nós de além de vivermos essa crença, divulgarmos essa crença também. E para melhor divulgarmos essa crença, é preciso compreendê-la melhor.
porque há uma necessidade, né, daquele que entra em contato com o conhecimento reproduzir, ou melhor, transmitir esse conhecimento de forma fidedigna, de forma séria, de forma coesa e coerente com aquilo que você está entrando em contato, né? Não seria, não seria não atrativo, não seria bem-vindo, né, para a doutrina, não seria bem-vindo para a doutrina multiplicarmos conteúdos que não estão embasados em seus princípios. Se assim fizermos, multiplicarmos, disseminarmos, divulgarmos conteúdos que estão incoerentes com os princípios da doutrina, não estaremos transmitindo seus ensinamentos da maneira como se deveria, ou melhor, não estaríamos transmitindo o ensinamento em sua maior pureza. Né? Esse ensinamento, né, conteria, na verdade, estaria com, perdão, ruídos, estaria com muitos, muitos ruídos, muitos riscos, imaginando como um tesouro, a doutrina como um tesouro, imaginando a doutrina como uma pedra preciosa. Se nós transmitirmos, né, uma pedra preciosa, né, com riscos, com rachaduras, será que essa pedra preciosa ela será ainda, né, preciosa, né? Com certeza que não, porque ela vai perder um pouco, né? Ou melhor, vai perder o seu valor, vai perder o seu brilho, vai perder a sua especialidade. Então, da mesma forma, é a doutrina para nós, é um tesouro que tem brilho, é uma pedra preciosa que tem brilho, que tem muita luminosidade. E o nosso dever, o dever de quem entra em contato com essa crença, né, é também, além de vivê-la, transmiti-la, porque tem um objetivo transmiti-la e nós sabemos qual. Só que para transmiti-la é preciso transmiti-la em sua maior pureza, com o seu maior brilho, com a sua maior luminosidade. Senão, como essa pedra preciosa continuará sendo preciosa se ela não tiver, né, ainda o seu brilho e sua brancura? Por isso, essa responsabilidade de nós sermos coerentes, coesos, fidedignos com os princípios da doutrina, transmitir o que nós estamos tendo contato, né? Por isso que preservar nessa seriedade e esse compromisso com o que está sendo oferecido é fundamental para a propagação dessa doutrina, porque quando há uma fidelidade àquele conhecimento, a continuação, a reverberação, a multiplicação, ela também vai ter essa seriedade, essa fidelidade. E essa transmissão, essa ampliação vai, né, conseguir multiplicar de fato o princípio evangélico. E multiplicar, disseminar esse princípio, se mantendo fidedigno, né, a sua sinceridade, ao seu princípio evangélico, ela tem muita relação também, né, com as aptidões próprias do ser, só que essa multiplicação também ela não depende, não necessita, né, de conhecimentos avançados, conhecimentos intelectuais avançados. Até porque, né, dentro do nosso próprio evangelho, né, há relatos de que muitos discípulos do Mestre, né, não se tratando somente dos apóstolos, os mais, né, achegados do Mestre, mas tantos outros que se fizeram presente dentro da causa cristã, eram homens simples que não tinham contato avançado, e na época o contato com as escrituras era um contato restrito, né, a uma população, a população judaica que mais tinha posses e que mais tinha contato ao conhecimento, acesso ao conhecimento. Então era um contato ainda limitado,
Mas esse contato limitado, esse acesso limitado ao conhecimento, né, não determinou que homens simples não pudessem multiplicar aquele conhecimento que estava sendo oferecido. E muitos disseminadores do evangelho eram pessoas do povo que não tinham acesso à informação como tantos outros tiveram. Então, não é requisito ter acesso ao intelecto, à informação, para se divulgar com fidelidade, né, o evangelho. Até porque o maior pré-requisito para se multiplicar de forma coesa aquilo que está, né, nos sendo oferecido é de fato a fé em Deus, a fé naquilo que está sendo oferecido, porque a fé vai promover no espírito, né, uma ampliação de suas faculdades e vai fazer também com que aquele coração se abra ao infinito e a partir daí capte todas as inspirações para uma fala de amor, para uma escrita de luz, né? E por mais que muitos indivíduos tenham dificuldade, né, pela limitação do acesso ao conhecimento ou pelas dificuldades iniciais ao acesso ao conhecimento, o estudo da doutrina não tem pré-requisitos, né, para se estudar e se multiplicar aquele conhecimento. Pelo contrário, né, é um estudo, né, que está aberto a todos e que todos, né, independente de acesso, né, a escolaridades, independe de acesso aos níveis de escolaridade, todos com certeza têm condições de compreender, né, a sua essência. E por mais que hajam algumas dificuldades, todas poderão ser sanadas dentro da proposta do estudo e quando se tem disposição, quando se tem fé, quando se tem vontade para aprender. Então todos podem aprender, assim como no Evangelho temos vários relatos, principalmente dentro do Evangelho, onde tem um relato maravilhoso, né? Homens simples, suas línguas se soltarão e falarão como nenhum orador fala. Então, que todos possamos entrar em contato com esse conhecimento, sem distinção, né, de classe, sem distinção de acesso à cultura, sem também menosprezar as próprias capacidades de avanço intelectual, sem também menosprezar as próprias capacidades, sem se limitar, sem limitar as próprias capacidades. Porque se eu me limito, né, se eu afirmo que eu tenho dificuldades de interpretação, que eu tenho dificuldades de estudo, que eu tenho dificuldades de concentração, essas dificuldades só irão se somar, intensificar e prejudicar. Por mais que se hajam, né, certas dificuldades, como eu havia falado, todas podem ser sanadas quando se tem fé, quando se tem amor e fidelidade, vontade, aquilo, né, ao que o Espírito está se propondo. Então, quando se tem essa necessidade do Espírito, tudo mais, né, nos é dado como acréscimo e tudo é favorecido para o entendimento. Então, há uma contribuição, há uma importância para a propagação da causa evangélica, da causa espírita, né? Porque quando começou, né, há muito tempo atrás, com diversos contribuidores, né? O próprio Kardec sistematizou, né? Mas antes houve várias contribuições, só que quando começou lá atrás, né, essas informações, nós hoje, né, há muito tempo depois, há muitos anos depois, estamos tendo acesso a essas mesmas informações de um passado atrás. E, né, o nosso dever é manter essas informações íntegras para que daqui a um futuro, né, próximo, distante, as próximas gerações também tenham acesso a esse conhecimento. Né? Claro que será um conhecimento no futuro, né, correlacionado, contextualizado com outras vertentes, porque o mundo avança intelectualmente também e a ciência também.
mas o que estamos trazendo aqui é essa fidelidade, a fim de que essa reverberação, essa continuação possa cumprir e seguir com o princípio inicial. Há uma contribuição e importância também para o mundo íntimo do indivíduo. E nesse quesito, né, o Dr. Bezerra de Menezes nos traz que nós possamos também reservar alguns momentos para aquele estudo contribuir com a nossa causa íntima, né? Sempre analisando como aquele conhecimento, aquela informação pode me fazer avançar não só intelectualmente, porque nós sabemos que tendo contato com aquela informação, nós estamos percebendo que há uma agregação de novos valores, de novos conhecimentos, mas como aqueles valores, aqueles conhecimentos estão modificando o meu íntimo, modificando a minha forma de pensar, modificando os meus hábitos, modificando as minhas opiniões. Então, se nós também não fizermos esse movimento de contexto com o nosso próprio processo evolutivo, né, estaremos limitando o poder de alcance daquele conhecimento. Porque aquele conhecimento ele vai muito mais além do que um papel, como nós havíamos conversado. Esse papel, o que está aqui, ele deve contribuir para o meu avanço pessoal. Então, o Dr. Bezerra ele traz essa necessidade de nós contextualizarmos tudo isso com a nossa vida íntima. E aí a gente começa então a analisar, né, a importância dos grupos de estudo. E é algo que o Dr. Bezerra também cita, que possamos, né, entrar em contato com outras pessoas, com o estudo, a fim de que um possa auxiliar o outro, né, para um melhor entendimento. Sempre em grupo, um consegue auxiliar o outro para o entendimento. Um completa o outro para agregar mais valores, para somar mais entendimentos, somar mais opiniões. Cada um com suas particularidades e especificidades pode dar uma cota de contribuição de acordo com as suas próprias questões. Mas essa cota de contribuição íntima e individual vai com certeza agregar para o grupo, cada um dando a sua cota, traz cada um uma contribuição e assim o entendimento do grupo se solidifica e com certeza o entendimento de cada um se multiplica e fortalece ainda mais aquele laço de união, aquela crença que mantém o grupo unido, também fortalecendo os próprios indivíduos para que o alcance do estudo possa ser mais além do que uma agregação de conhecimento. Dr. Bezerra também traz, né, a repercussão dentro do mundo íntimo de cada um, como nós havíamos citado, que para além do se estudar em grupo, cada um possa ter a oportunidade também de refletir sozinho acerca desses próprios ensinamentos. É importante estudar em grupo? Mas é importante também que aquele estudo possa trazer uma reflexão íntima. Porque quando nós estamos nos propondo para trazer aquela reflexão, de fato, aquele conhecimento, ele estará conseguindo trazer mais vida, né, para nós. Porque mais vida em nós, mais transformações em nós, através de nosso exemplo, com certeza, né, a causa do amor será multiplicada. Então, o conhecimento ele pode ser multiplicado também nesse sentido, para além da multiplicação oral ou escrita. Porque no momento que aquela informação, né, oral ou escrita, muda a minha forma de viver, e a minha forma de viver modificada através de minhas ações e através de meus hábitos vai influenciar muitos. Então, aquele outro que está tendo contato com a minha nova postura, está tendo contato também com a causa da modificação da minha postura, que foi uma causa oral, escrita, que foi um acesso do conhecimento. Então, o conhecimento, né, ele traz esse poder de alcance,
né, no outro que está distante, que está tendo contato não com o princípio, né, em si, mas sim com a consequência do princípio. E isso é lindo. Por isso a necessidade de multiplicarmos em nosso mundo íntimo, de multiplicarmos em nossas ações, em nossos hábitos, contribuindo então para a causa do amor. E já avançando um pouco, né, nos requisitos, nós listamos aqui requisitos que são fundamentais para o estudo da doutrina. Nós já citamos a fé, que é importante e substancial para também, como o próprio Kardec nos trouxe, racionalizar, né, o nosso entendimento, racionalizar essa fé. E isso é importante, né? A fé raciocinada é uma necessidade do espírito para o seu próprio progresso. E através disso, a doutrina nos faculta diversos recursos. A ciência, por exemplo, traz para nós, né, essa contribuição de racionalização, mas não só a ciência, a própria filosofia também e a arte. Então, essa racionalização fortalece a fé, né? Fortalece o ideal, fortalece a nossa crença, fortalece, né, as nossas dificuldades, fortalece o nosso processo evolutivo. E isso é imprescindível para a caminhada do espírito. Isso vai reforçar, isso vai animar, isso vai promover mais esperança, isso vai combater o desânimo, combater a desesperança, isso vai fortalecer a crença íntima. Isso vai com certeza contribuir em inúmeras causas do nosso dia a dia. A humildade também ela se torna uma grande necessidade para aquele que se habilita a estudar, porque um estudo com humildade é um estudo que promove no ser, né, uma intensificação da necessidade de encontro com Deus. Um estudo com humildade é um estudo que encontra Deus no próprio estudo, né? E isso é muito importante, encontrar Deus no estudo. Como podemos encontrar Deus no estudo? Como aquele estudo, seja lá de que tema for, claro, um estudo sério, um estudo como o próprio Dr. Bezerra nos traz e como já sabemos, um estudo dentro de obras referenciais, dentro da codificação, dentro das obras complementares, dentro de estudos sérios, dentro de editoras sérias, dentro de autores espirituais ou encarnados sérios, comprometidos com a causa espírita. É esse estudo que nós estamos nos referindo. Então, quando se estuda com humildade, se encontra Deus. Se encontra Deus. Se encontrando com Deus, né, aquele estudo ele vai ter uma necessidade de amor, né, de amor à criação, de amor a si, de amor ao próximo. E esse amor a si, né, é um amor que atende às necessidades íntimas de evolução e encontro com Deus. E essa humildade vai nos proporcionar, né, uma força para combater em nós os ímpetos da vaidade, os ímpetos do orgulho, porque todos temos ainda essas chagas, e no momento que a chaga da vaidade consome o nosso ser, aquele estudo, ele não consegue trazer em nós, né, não consegue atender em nós as necessidades que deveriam ser atendidas. E aí, ao invés de nos elevar, nos rebaixa aos pântanos grosseiros da necessidade de simplesmente saber para saber e ostentar aquele saber, acreditando que aquele saber o torna diferente do outro e sentindo-se diferente do outro com aquele saber. Nesse patamar, a vaidade consome o ser e o orgulho, né, que é o pai da vaidade, faz com que aquele indivíduo ele permaneça cego para as próprias realidades.
E aquele conhecimento que esse indivíduo acha que tem, né? Esse conhecimento ele não consegue, né, se cristalizar intimamente para uma modificação de comportamento e de postura. E aí, né, há uma limitação do entendimento. Limitação do entendimento, né, seria até um contrassenso, mas não é. O orgulhoso, apesar dele achar que está imbuído de conhecimento, né, ele não está. Porque o conhecimento, né, como nós havíamos conversado, ele vai mais além do que o discurso, do que gravar as referências, do que aquilo que está a nível consciente do indivíduo, né? Como nós havíamos conversado, é muito mais que isso. E então, aquele indivíduo que se encontra ainda, todos nós, né, alicerçados sobre as bases do orgulho e que em alguns momentos se deixa levar por esses ímpetos, acha que aquele conhecimento é o conhecimento e que ele está cheio de conhecimento, né? E aquele conhecimento que aquele indivíduo se mantém, né? Com aquela, se mantém com aquele aporte daquele conhecimento. Na verdade, o que ele acha que conhece é um pouco do que ele conhece. E aonde nós queríamos chegar é que para o orgulhoso, né, o estudo traz o conhecimento, né, que ele próprio tem é um conhecimento limitador. É um conhecimento limitador porque ele restringe o conhecimento à própria necessidade de ostentar aquele saber e se sentir diferente, se sentir superior com aquele saber. E no momento que o indivíduo tem essa sensação de se sentir diferente com aquele saber, se sentir diferente porque é um orador e por aí adiante, né? Não só um orador, mas todos os outros, né, que se mantém nessa percepção, aquele conhecimento ele se restringe no próprio indivíduo. E pior ainda, há uma restrição, né, que não consegue transformar as próprias atitudes. É um conhecimento limitador porque fica raso na superfície do ser, não promovendo as transformações que deveriam ocorrer. E se não transforma em mim, minha realidade íntima, com certeza a minha postura, né, e os meus comportamentos e hábitos continuarão os mesmos. E a multiplicação daquele princípio não haverá. O outro não terá acesso àquele princípio, àquele ensinamento, né, inicial. Então limita, né, nesse aspecto. Por isso que a humildade é com certeza substancial para que a alma consiga estudar, aprender, se promover, né? Promover a si próprio ao encontro com Deus, encontrando Deus naquele estudo e fazendo com que muitos outros também possam ter a mesma percepção de encontro com Deus no estudo. A oração, sem dúvidas, ela é, né, o elo que vai nos manter conectados à necessidade do estudo, à compreensão da informação, à transformação pela informação e à multiplicação do conteúdo da informação. Então, onde nós estivermos em grupo ou sozinho, uma oração antes nos faculta melhor nos sintonizarmos com as esferas superiores e a partir daí melhor captarmos intuições, inspirações, possibilitando em nós ampliarmos as nossas potencialidades de espírito para melhor aprofundarmos em questões íntimas, principalmente. A oração nos oferece essa porta de encontro
com as esferas superiores, com os espíritos amigos que só estão esperando em nós a disposição íntima para avançar. E quando o indivíduo ele se propõe, né, ao estudo com humildade, como nós havíamos conversado, não esquecendo do recurso da oração como substancial, o espírito consegue, né, ampliar as próprias capacidades. E a ampliação das próprias capacidades vai trazer, né, um maior aperfeiçoamento do entendimento daquele espírito. Entendimento intelectual e entendimento moral. E isso também pode ser observado quando se repete a informação, ou melhor, quando se lê várias vezes aquela informação. Porque a ampliação do potencial de entendimento do espírito, né, também está atrelado à evolução, né, a nossa evolução, né, enquanto ser, né, e a evolução a gente entende como a mudança de posturas, de hábitos, de opiniões, melhor encontrando, né, as nossas necessidades íntimas de aperfeiçoamento, corrigindo as más tendências, intensificando, né, em nós as nossas virtudes que estão latentes. Então, ampliar o estudo com humildade, o estudo com, né, não esquecendo da oração e com todos esses pré-requisitos que foram citados, faculta ao espírito, né, essa maior abertura para entendimento de muitas questões, né? E o que eu, né, gostaria de falar quando eu citei que isso também pode ser observado quando a gente repete e lê, né, diversas vezes, é que todos podemos notar que quando lemos em outros momentos diferentes, né, o entendimento, a informação é a mesma, mas percebam que sempre a informação se torna diferenciada, apesar de ser a mesma. Né? Quando a gente lê por uma segunda, terceira ou outras vezes, nós entendemos de forma diferente, interpretamos de forma diferente, contextualizamos de forma diferente. A informação é a mesma, só que novos valores em nós foram agregados, né? Hábitos antigos foram modificados. Né? E quando há essa evolução, essa transformação íntima, essa correção de más tendências, com certeza as lentes do espírito se tornam mais capacitadas para entender, compreender, enxergar o que antes não estávamos enxergando. Também, como nós havíamos comentado, pelos ímpetos da vaidade, do orgulho, mas não só aguçadas, mas também pela própria ampliação das faculdades do espírito de melhor se aprofundar e de melhor conhecer a verdade, né? E esse poder de melhor ter contato com a verdade, ele está totalmente condicionado, né, com as nossas necessidades íntimas e com a nossa vontade de avançar. Quanto mais o espírito atende às próprias necessidades, avançando em seu progresso evolutivo, maior e melhor tem contato com as próprias faculdades do espírito de se aprofundar nessa verdade. É porque Deus sempre ajuda, né, meus queridos? Quem quer ser ajudado. E quem quer avançar, Deus sempre ajuda, tornando o caminho, né, com certeza menos íngreme. Não que Deus está facilitando para aqueles que estão, né, caminhando e que desejam alcançá-lo, mas que o caminho, né, ele se torna mais iluminado porque aquele que se permite avançar consegue uma iluminação interior. Então, aquela iluminação interior é o farol no caminho para melhor encontrar Deus. Então, não é Deus que facilita o caminho, né? Deus fortalece a nós, né? Ampliando as nossas capacidades, né? Ampliando o potencial do farol que é em nós para melhor enxergarmos o caminho e nos direcionarmos a ele. Claro que a disciplina, né, ela se torna outro ingrediente, né, que é muito importante para o sucesso do espírito, porque sem a disciplina, né, não
haverá, né, disposição para continuar, para perseverar, para driblar os obstáculos, para driblar os desafios da caminhada, porque são inúmeros, principalmente atrativos materialistas e atrativos de inúmeras ordens, estímulos variados que facultarão em nós um desejo de recuar, um desejo de atrasar, um desejo de não continuar. E se nós não tivermos a força moral, né, não tivermos a perseverança em continuar, apesar de todos os estímulos materiais, apesar de todos os desafios, o desejo em nós é desanimado e o avanço é comprometido. E o único prejudicado somos nós, e o prejuízo é em nosso progresso evolutivo. Por mais que alguns, né, por incrível que pareçam, possam se sentir prejudicados em suas conquistas materialistas, que para o materialista, né, e para aqueles que têm dificuldade em colocar a fé em primeiro lugar, pode ser difícil abdicar de um tempo para, né, valorizar esse tempo em detrimento das conquistas espirituais. É difícil no início, porque a crença está em outro aspecto do ser, né? Um aspecto grosseiro de atender às necessidades do corpo físico. Mas se no momento eu mudo a minha visão e direciono os meus objetivos às conquistas espirituais, é claro que eu vou dar prioridade e vou saber me direcionar para cumprir aquele objetivo, negando todos os estímulos contrários a esse objetivo, tendo disciplina para naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, eu atender a necessidade de avanço próprio. E com certeza nós já sabemos, se estabelecermos um mesmo dia, um mesmo horário para ampliarmos as nossas capacidades intelectivas e morais, com certeza amigos espirituais também nos ajudarão naquele mesmo dia e naquele mesmo horário. Como nós havíamos comentado, Deus sempre nos ajuda, nos oferecendo, né, força para melhor ampliarmos as nossas luzes internas e a partir daí enxergar melhor o caminho. E claro que aqueles que vão, né, é, aqueles que vão efetivar a ordem de Deus são os espíritos iluminados e eles estarão dispostos a nos auxiliar, mas a disciplina é fundamental. Como os espíritos, né, visitarão, né, a casa de um indivíduo que se propõe a estudar, no entanto, começa em um dia, no outro não dá continuidade, começa atrasado, esquece do horário, começa depois. Então, como dar continuidade e como o estudo pode promover avanços íntimos se não há uma continuação séria, disciplinada, se não há um objetivo e, na verdade, o objetivo pode até existir, mas se esse objetivo não está em prioritário em sua vida, então, e estabelecer um dia, estabelecer um horário, né? Não, aqui não trazemos só essa importância para nós recebermos todo o auxílio que poderemos receber com a espiritualidade. Mas estabelecer um dia, um mesmo horário, é útil também para a nossa própria organização interna, dentro dos outros nossos contextos e demandas próprias. Estabelecer um dia, estabelecer um horário, meus queridos, não estamos falando aqui também de estabelecer o dia inteiro e horas sem fim, né? Se fosse assim, maravilha. Mas sabemos que temos também outras atenções em nosso dia a dia. Mas podemos começar, né, com um pouco que não é pouco, é um pouco que ao longo do tempo se torna muito. Estudar uma vez na semana, por exemplo, durante 30 minutos, já vai nos facultar, né, um grande avanço. Imaginemos aí, né, ao longo de um ano, né, um mesmo dia na semana, 30 minutos, né? Serão em um mês 4 dias e com certeza muito tempo já para nós. Quando nós nos dispomos ao estudo, né, o que é pouco se torna múltiplo, porque com fé naquela crença, com amor, com vontade,
Aquele conhecimento em 30 minutos vai repercutir no meu dia, na minha semana, e o de 30 minutos avançou para muitas horas da semana. Então, percebemos então que o estudo, né, é mais além do que aquele espaço de tempo que nós reservamos. E começar com um pouco nos traz essa possibilidade de melhor reorganizarmos o nosso tempo, né, atendendo também a outras demandas, mas não esquecendo da demanda espiritual. Esse é o início. Claro que podemos ampliarmos para outros dias, né, um espaço de tempo maior, mas aqui é só um início que trazemos como exemplo. Então, essa seriedade é importante, né? Sem falar de um tópico também que é substancial, que é o cuidado com as referências, né? Que essas referências, elas possam ser fidedignas à causa espírita, e é por isso que é importante, né, estabelecermos os livros da codificação, os livros das obras complementares. Não só em livros nós sabemos, mas hoje, né, temos contato com vários outros tipos de ferramentas que também são fidedignas e que também vão nos favorecer um maior acesso ao conhecimento, plataformas digitais, né, e-books e tantos outros recursos que nos são ofertados para termos contato com o conhecimento. Então, que possamos ter contato, né, com todas essas referências, que são referências sérias, que são editoras, devem ser editoras, autores sérios e comprometidos com a causa espírita. Quando se há uma seriedade, há com certeza, né, uma maior responsabilidade e uma maior confiança. Que procuremos, então, né, esses autores confiáveis, essas editoras confiáveis, que sabemos quais são. Se tivermos dúvidas, procuremos, né, alguém que tenha mais experiência, né, dentro de nossos congregados da casa espírita, que possam nos indicar, né, literaturas coerentes com os princípios da doutrina, que possamos nos ater a pessoas sérias para melhor nos encaminharmos em direção, né, a novas opções de livros ainda dentro das obras complementares, ainda dentro dos livros ainda dentro dos livros das obras complementares, porque os da codificação são 5. Se tivermos dúvidas, que procuremos pessoas sérias dentro de nossa comunidade espírita para, como nós havíamos comentado, né, questionar, né, outras opções dentro desses referenciais sérios. E claro, qualquer dúvida também, que possamos ter a humildade de perguntar a essas pessoas sérias, comprometidas, ou outras tantas sérias e comprometidas com os referenciais da doutrina, porque o respeito aos referenciais é fundamental para a seriedade, a fidelidade com o compromisso e a multiplicação também com essa informação que vamos ter contato. Então, que possamos, meus queridos, estudar mais, né, com humildade, né, para a nossa evolução íntima, para o nosso encontro com Deus, para fortalecer a nossa fé, para fortalecer o ideal cristão, para perseverar na multiplicação do amor e assim enxergar uma terra mais feliz, enxergar uma terra modificada, não nos esquecendo, né, dos referenciais e da seriedade com o acesso à informação, e com certeza mais luz espalharemos para o nosso coração e para os corações daqueles que se dispuserem a entrar em contato com o conhecimento e fazendo a nossa parte de espíritos que estão, né, avançando em prol da própria iluminação. Que Jesus nos abençoe. Nosso muito obrigado pela oportunidade. Que a paz do Mestre seja sempre conosco. E até a próxima, meus queridos. E obrigada à espiritualidade que facilitou com certeza o meu entendimento, né? Me possibilitando, né, trazer um conhecimento de forma mais pura, né? Sem as luzes e os ímpetos, ou diminuindo os ímpetos em mim da vaidade e do orgulho.
Então, muita paz para todos nós. Até a próxima. Bom, pessoal, então estamos chegando ao final da nossa exposição. Já agradecemos a todos que estiveram aqui. Pedimos também que, se vocês gostaram da palestra, compartilhem com os familiares, deixem o seu gostei, comentem também para ajudar o canal do Canteiro. Bom, vamos então fazer agora a nossa prece de encerramento. Amado Mestre Jesus e toda a equipe espiritual, agradecemos a oportunidade da realização dessa exposição, da oportunidade de trabalho e de edificação. Agradecemos a presença de todos os nossos queridos irmãos, encarnados e desencarnados. Agradecemos o apoio da espiritualidade, assim também como agradecemos a exposição que foi excelentemente conduzida pela nossa querida irmã Alexandra Dantas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que possamos continuar na nossa estrada, caminhando firme e forte, buscando dar o nosso melhor, buscando sermos cada vez melhores. E com a tua permissão, Divino Mestre, encerramos então a doutrinária do nosso querido canal do Canteiro de hoje. Que assim seja.